Agora são 8h30. Hoje a CPI da Covid retoma o depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que não colaborou em nada ontem com os senadores. Ela não respondeu sequer a primeira pergunta do relator sobre seu vínculo empregatício com a empresa, com a justificativa de que o Supremo Tribunal Federal havia lhe concedido o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. O presidente da CPI, Omar Aziz, suspendeu a sessão, fez um questionamento ao presidente do STF, Luiz Fux, sobre o limite do direito de ficar calada. No despacho do ministro, ficou esclarecido que a depoente pode decidir em quais perguntas pode ficar calada, mas que nenhum direito é absoluto e que a CPI pode tomar medidas cabíveis caso haja abuso do direito ao silêncio. Perto das 8h, a sessão foi retomada e a depoente se declarou exausta e pediu adiamento de 12 horas. Foi levantada a possibilidade dela ser presa, mas o presidente da CPI, Omar Aziz, resolveu adiar o depoimento para hoje, que começa logo mais às 9 horas, e em seguida será ouvido também o sócio da Precisa, Francisco Maximiano. A gente vai falar sobre este assunto com a senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Olá, senadora, prazer em recebê-la, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Senadora, bom, diante de todo o impasse ocorrido ontem, né, no depoimento da Emanuele Medrades, a expectativa é de que ela fale finalmente hoje, como prometeu ontem à noite, que colabore com a CPI. Seria importante, porque, como você, senadora, também já expressou, ela é peça-chave nas negociações com o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin e está na condição de testemunha. Caso contrário, ela corre também o risco de ser presa? Pois é, Marilu, essa é a reflexão que eu fiz hoje, logo pela manhã, ao acordar. Você sabe que eu me debrucei sobre o contrato da Covaxin, quando eu vi aquelas invoices todas truncadas, equivocadas, fraudulentas, e antes disso também vi, obviamente, através dos e-mails, que nós tínhamos dois personagens chaves no processo. De um lado, o William, que aí eu pedi para o senador Randolfo, porque eu não tenho direito a fazer o requerimento, para que pudéssemos ouvi-lo, um servidor extremamente humilde, mas foi fundamental para confirmar, ele confirmou diante do filho do presidente da República, que o abordou por diversas vezes, o pressionou. O senhor tem certeza que a data é do dia 18, que a data do dia 18 tem um documento aqui dizendo que tudo começou no dia 19, e ele foi firme, dizendo que todos os episódios de documentação chegaram a partir do dia 18, então que ele era a peça-chave de um lado, dentro do Ministério da Saúde, e do lado da Precisa, a peça-chave era a Emanuele. Quando eu vi que em todos os e-mails, porque eu me debrucei sobre os documentos que tinham para nós, a participação direta da Emanuele, inclusive ela falando em nome da Madison, dizendo que a Madison havia encaminhado os invoices, quando eu acho que esses invoices saíram de dentro da Precisa, eu disse, olha, sem ouvi-la, não temos condições de buscar autoria. Mas, Marilu, eu estou cada vez mais convicta, voltando à minha reflexão do dia, quando eu acordei hoje, de que nós não precisamos da Emanuele. É a Emanuele que precisa de nós. Porque está muito claro, por tudo que eu vi, por vídeo, por áudio, por testemunhas, por documentos, que os crimes em relação à compra da vacina da Covaxin já estão comprovados, e não são poucos. Vai desde peculato, de crime de corrupção ativa, passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência e, obviamente, aí organização criminosa, porque envolve mais de 2 pessoas. Isso está sobejamente à luz dos nossos olhos diante da documentação que nós temos. Nós precisamos agora saber quem são os autores, quem são os personagens, quem são os corruptos, quem são os corruptores. E aí é que eu acho que a Emanuele precisa falar. A verdade é que pode libertá-la nesse momento, porque hoje, pelo tudo que está aqui, recai todas essas documentações, a princípio fraudulentas, recaem muito diretamente sobre ela. Então, eu acredito que está havendo uma inversão. Seria de bom tom, para ela seria muito importante, e o advogado deveria aconselhá-la a falar a verdade, porque a gente sabe que, embora é um peixe pequeno, e ela é um peixe pequeno, né, ela não precisa proteger os tubarões, porque se ela o fizer, vai recair sobre ela grande parte da responsabilidade desse contrato, que está mais do que comprovado ser um contrato fraudulento. Agora, se o advogado dela é o mesmo advogado do Maximiano,
você acha que essa orientação que esse advogado está dando para ela vai prejudicá-la? É isso que você está dizendo, senadora? Olha, Marilu, é até complicado para mim. Veja, ela tem idade para ser minha filha. Ela é uma menina, para mim, ela é uma menina de 29 anos. Então, veja, ela está ali como representante. Não sei se de má fé ou de boa fé. Não tenho aqui nesse momento, não vou entrar em num pré-julgamento. Não gosto de fazer, como advogada nunca fiz. Mas veja, ela, óbvio que ela participou do processo. E pode até estar de má fé no processo. Ela pode até ter conhecimento de tudo que ela estava fazendo, e acredito que até que seja nesse sentido. Só que a partir do momento que ela tem o mesmo advogado do seu chefe, e quem paga esse advogado, provavelmente, é o Francisco Maximiano, é óbvio aí que há um conflito de interesse complicado para o lado dela. Eu, se fosse ela, por melhor que seja, e eu tenho o maior respeito pelo advogado, pela banca, conheço, inclusive, mas não acredito que a orientação que ela precisa receber seja do mesmo advogado do Francisco Maximiano, porque ela tem condições de ter uma defesa própria, individual, dizendo a verdade no processo, tudo aquilo que ela sabe. Ela não fará, não acredito que ela fará hoje, porque qualquer coisa que ela diga vai incriminar o Maximiano e toda a cadeia do processo, chegando inclusive dentro de autoridades, dentro do Ministério da Saúde. Acredito que ela vai continuar se mantendo firme no propósito de dizer que tudo estava dentro da legalidade e, repito, como não está, e nós já estamos diante de um crime ou de vários crimes, ela vai acabar sendo provavelmente indiciada no relatório do senador Renan Calheiros. Agora, senadora, a gente sabe dos bons argumentos que você utiliza na hora ali na CPI e já fez, enfim, com que os depoentes revelassem, né, nomes como o Ricardo Barros, né? A gente lembra dessa sua passagem na CPI. No início, a senhora vai participar logo no início e deve ter uma fala exatamente nessa direção para ela, para que ela realmente se posicione? Pois é, Marilu, para mim é um pouco complicado, porque eu não sou membro. Então, eu tenho que ir para uma lista. Eu tenho que ir para uma. Você sabe como é que funciona, você tem acompanhado. Na lista da titularidade, hoje é o dia da Elisiane, da senadora Elisiane, ela vai entrar na lista da titularidade, eu vou entrar na lista da suplência. Eu acredito que eu vou ser uma das primeiras, mas não estarei entre os 3 primeiros, porque eu acredito que muitos vão deixar de falar em função de quererem estar se debruçando muito mais no depoimento do Francisco Maximiano. Eu confesso que eu sou muito de feeling, né? Eu levo um papelzinho, lá eu vou anotando aquilo que eu vou ouvindo. Ontem mesmo, eu acho que isso é uma coisa muito importante que já está no meu radar, que eu acho que vai ser decisivo para a minha fala, pode ser que eu use isso hoje, mas eu sou muito mais de ouvir e, a partir dali, conduzir a linha de acordo com um pouco da experiência também que a gente tem por ser advogada. Então, vou aguardar o momento ali, mas, obviamente, que eu tenho que deixar claro o posicionamento. É minha obrigação, inclusive diante de uma cidadã brasileira, deixar clara a situação delicada em que ela se encontra e que somente a verdade vai libertá-la naquele momento. Tenho que deixar claro, a materialidade está comprovada. Portanto, aqui nós não estamos diante, nós não precisamos de você, você que precisa de nós. Eu acredito que esse é o ponto principal que nós temos que, não só eu, vou até, se for o caso, falar com alguns colegas nesse sentido, para ver se de alguma forma ela fala alguma coisa e isso possa aliviá-la no relatório do senador Renan, porque a gente sabe que no processo penal é também assim que funciona. Se uma testemunha colabora, isso é levado em conta diante de fatos, diante de um relatório, diante de indiciamento, diante até de uma pena, por exemplo, que na justiça é dada. Você tem a pena atenuada, por exemplo, quando você colabora com a justiça. Então, vamos ver. Eu não tenho grande expectativa em relação a ela, porque você foi muito feliz, né? Ela está orientada pelo mesmo advogado que precisa proteger também o chefe dela, o suposto chefe de toda essa organização que se montou dentro e com a ajuda de funcionários do Ministério da Saúde. O que me deixa triste diante de tudo isso, né, Marilu, e a gente nunca pode perder o foco, é que, ao lado desses supostos crimes de corrupção, nós estamos falando de dinheiro que faltou para a compra de vacinas no momento certo para salvar a vida de milhares de brasileiros. Eu nunca vou me esquecer, eu participei de todas as reuniões, da reunião com o doutor Pedro Halal, que é um infectologista. Aquilo, assim, eu não consigo falar sem me emocionar.
é muito difícil para mim. Mas, assim, eu vi em viva voz ele falando que se nós tivéssemos feito o dever de casa, 4 em cada 5 brasileiros poderiam estar entre nós. Poderiam, não é uma certeza, mas só essa possibilidade já dói na alma de qualquer brasileiro, né? E se nós tivéssemos comprado as vacinas a tempo, que é disso que se trata no caso da omissão dolosa do governo federal, nós poderíamos ter salvo entre 95 a 145 mil brasileiros que teriam a vacina no braço. Ontem, uma jovem, nós fizemos homenagem ontem a uma jovem de 46 anos, consultora da casa, alegre, feliz, né? Que se tivesse nos comprado a vacina a tempo, já teria tido a vacina no braço, provavelmente estaria entre nós, que era uma consultora do Senado Federal. Então, em nome dela, eu rendo minha homenagem, meu carinho a todas as famílias que perderam, especialmente nesse período de 60 dias, as pessoas que têm de 30 a 60 anos. As pessoas que têm de 30 a 60 anos, que faleceram nos últimos 60 dias, né, provavelmente já estariam vacinadas e provavelmente estariam entre nós. Então, é disso que nós estamos tratando e nós não podemos deixar que essas filigranas jurídicas fiquem desapercebidas para as pessoas, para o cidadão comum. O que ela está fazendo lá? Ela está perguntando isso porque é preciso lembrar do que importa, do que está por trás de todo o trabalho da CPI. Exato. Senadora, a gente já volta para a CPI, mas eu vou colocar um dado, já que você tocou nessa questão. A gente tem um colunista aqui, o Wagner Ribeiro, professor de Geografia aqui do Departamento de Geografia da USP, e a gente estava comentando a respeito do relatório Luz 2021, que foi organizado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, né, que mostra que o Brasil não apresentou progresso nenhum em relação às metas, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é estipulada pela ONU, e o relatório aponta que na área da saúde houve um retrocesso em plena pandemia, ficaram sem uso 22,8 bilhões de dotação orçamentária autorizada em 2020 para o SUS, o recurso que deveria ser aumentado, aí número de vacina, de kit de intubação, máscara, leito, insumo, enfim, isso a CPI também está levando em conta, né? Também é um relatório importante, não é isso, senadora? Sem dúvida nenhuma. Aproveito o professor de Geografia para fazer um agradecimento especial à USP. Também caiu nas minhas mãos. Como eu disse, eu não tenho acesso a documentos sigilosos, então eu vou fuçando, assim, que nem formiguinha. Caiu um documento na minha mão decisivo de professores da USP para corroborar e confirmar, e eu disse isso, fiz todo um resumo, estudei mais de 200 páginas desse trabalho, e ali comprova o primeiro crime de responsabilidade contra o presidente da República. Por isso que a gente fala que isso foi encaminhado para alguns deputados federais. Foi graças ao trabalho de professores da USP, onde ali se comprova claramente que havia uma intenção, havia uma intersecção entre aquilo que se diz, que o governo federal diz, aquilo que se fez e onde se quer chegar, que é a tal da imunidade de rebanho por contaminação. Vamos deixar todo mundo, a princípio, se contaminar, porque achavam que era uma gripezinha, não vamos fazer campanhas publicitárias, não vamos incentivar distanciamento social, não vamos comprar as vacinas, não vamos ligar para isso nesse primeiro momento, porque rapidamente precisamos voltar ao mercado de trabalho. Então, havia ali, não era uma mera negligência, é isso que o trabalho de outros professores da USP concluíram. Não foi uma simples negligência, houve omissão dolosa. E, nesse caso específico, crime contra a saúde pública é crime de responsabilidade que pode levar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República. Então, desculpa esse parênteses que eu fiz, mas é uma homenagem que eu faço, como professora também sou, né, de direito aos professores da USP. E aí, voltando à sua pergunta de forma muito objetiva, sem dúvida nenhuma, dinheiro não faltou, nós furamos teto, nós colocamos recurso extra, tudo dentro da lei, obviamente, através, primeiro, de uma emenda constitucional, depois da legislação. Nós colocamos recursos, nós estamos entrando pelo terceiro, quarto, e vamos entrar até 2024 em déficit do orçamento, e necessário, nós não temos outra alternativa. Havia necessidade, agora esse déficit tem que ser diluído aos poucos, nós não podemos prejudicar aquilo que é mais caro, que são as políticas públicas na área da saúde, da educação pública, nas questões ambientais. Então, nós vamos diluir esse déficit ao longo dos anos e o mercado vai ter que entender isso, a sociedade brasileira não pode ser prejudicada. Então, o professor tem razão, nós vamos ter que nos debruçar
não só nessa CPI, professor, mas também nós vamos nos debruçar até o final do ano em todas essas omissões, essa falta de gestão do dinheiro do orçamento que deixou de ser aplicado no ano de 2020 e agora no ano de 2021. Agora, senadora, o nosso colega Glauco Farias estava entrevistando o jurista no Streck agora há pouco e estava se debruçando também a respeito de toda essa questão do judiciário, do STF, essas questões judiciais. E ele estava comentando, né, e o Streck, ele estava falando a respeito da quebra dos sigilos da Emanuela Medrades, né? Então, houve a quebra de sigilo, então, praticamente, ela tem aí está sendo investigada por esse motivo, mas, de qualquer forma, ela é testemunha, né? Mas por que a quebra de sigilo, né? Então, na sua opinião, houve aí um erro estratégico nessa quebra de sigilo? Isso está sendo muito comentado, eu queria a sua opinião. Vamos lá, independentemente da quebra do sigilo, vamos lembrar, eu fiz uma afirmação, eu sei que dura, mas necessária, de que a Polícia Federal não pode embaralhar o trabalho da CPI, como já fez no passado e agora acaba fazendo. Não estou generalizando, tenho o maior respeito pela Polícia Federal, mas ela não pode embaralhar os trabalhos da CPI. Não só no caso da Emanuele, mas no caso do Francisco Maximiano, um dia antes deles virem à CPI, eles foram indiciados, chamados para dar o seu depoimento na Polícia Federal. E aí, obviamente, saíram dali da condição de denunciado, de investigado. Então, só ali já mostra ali algum ruído, eu não quero ser afirmativa nem taxativa, mas algum ruído ali de que a Polícia Federal, parte da Polícia Federal, mínima, alguns elementos, alguns ali estão sendo utilizados não como uma política de Estado, mas uma política de governo, porque está tendo ali alguma tentativa de blindar o governo, essa é a dúvida que deixa. Por que chamar essas testemunhas para depor um dia antes do momento que iam na CPI para saírem de lá, da condição de testemunha para a condição de investigado e com isso conseguir um HC? Então, assim, no caso do Francisco Maximiano e no caso da Emanuele, eles saíram com o HC, porque estão na condição de investigado, não pela CPI, mas por conta do episódio ocorrido na Polícia Federal. Em relação à pergunta do professor, também é muito interessante, porque nós suspendemos estrategicamente a CPI para conseguimos, acho que ontem foi um dia muito importante para a CPI. Muito importante, porque nós conseguimos de forma taxativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: nenhum direito individual absoluto e mais, não é porque ela foi, embora não esteja isso no processo, mas a gente intui da decisão, da resposta ao nosso embargo declaratório, não é porque ela foi, em algum determinado momento, teve quebra de sigilo, ou mesmo teve um indiciamento ali na Polícia Federal, que ela vai ali para a CPI na condição de 100% de investigada. Naquilo que a compromete, ela tem o direito constitucional de ficar calada, e esse é um direito que eu vou defender até a morte, né? Esse é o artigo 5º da Constituição, que vale para todos e precisa ser defendido por todos nós. Só que, naquilo que não a incrimine, apenas a envolva de alguma forma como testemunha direta ou indireta, ela tem não só a obrigação de dizer a verdade sob pena de falso testemunho, mas também ela tem a obrigação de responder, se ela tem conhecimento, sob pena de descumprimento de decisão, sob pena de descumprimento de decisão judicial e também de descumprir uma determinação da CPI, que naquele momento que tem poderes investigativos e o presidente da CPI funciona quase como um magistrado. Então, não sei se eu respondi à sua pergunta, mas você também não tem, com medo de não extrair da testemunha informação, não tomar as medidas que precisa tomar para fazer a linha do tempo e a cronologia. Porque mais do que as testemunhas, nós sabemos aqui pelo direito, eu sou leiga na área de direito criminal. A última vez que eu abri um livro de direito penal foi na faculdade, no Rio de Janeiro, isso tem quase 30 anos. Então, imagina. Mas, assim, do que a gente lembra, né? A testemunha é a mais frágil das provas. Alguns brincavam e diziam assim, a testemunha, né, a prostituta das provas, porque é aquela que é a mais frágil no sentido de trazer elementos subjetivos da cabeça de cada cidadão. O que nós temos e o que interessa é que a testemunha apenas corrobora, apenas ratifica as provas documentais, periciais,
as quebras de sigilos, os áudios que temos. Por isso que eu repito, Marilu, a vinda da Emanuele é muito mais para buscar a autoria do que a materialidade. Em relação à materialidade, nós não precisamos da Emanuele nesse momento. Perfeito. Bom, e o depoimento do dono, né, da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano, existe também uma grande expectativa, né? Ele é sócio de outras empresas e, inclusive, ele foi intermediado, né, por Flávio Bolsonaro para aproximação junto ao BNDES. Qual que é a expectativa em relação também ao depoimento dele, senadora? Bom, o depoimento dele é até mais importante do que da Emanuele em relação a essa questão da materialidade, né? Não em relação à questão da autoria, porque obviamente ele não vai se autoincriminar. Por que isso? Porque esse contrato da Covaxin, ele está errado desde o começo. Vamos de forma muito rápida falar sobre ele, porque aí está automaticamente, nós estamos falando da Global, da Precisa e da Global, do qual ele é sócio, né? Quando foi em janeiro e o presidente da República mandou uma medida provisória para o Senado, para o Congresso Nacional, a medida provisória permitia a compra de vacinas que não tivessem autorização da Anvisa, desde que houvessem autorização sanitária da Europa, da China ou dos Estados Unidos. Não estava Índia, a autoridade sanitária da Índia naquele momento. Então, quando foi dia 22 de fevereiro que o Roberto Dias assinou a nota de empenho, reservando mais de R$1 bilhão de reais, dinheiro que poderia ser usado inclusive para aumentar o número de famílias beneficiadas, por exemplo, pelo auxílio emergencial, que poderia estar colocando comida no prato da população brasileira, que poderia estar comprando vacina, etc. Mas ele reservou esse dinheiro para a compra de uma vacina que não era permitida por lei, porque era uma vacina que não tinha autorização do Brasil e só tinha, a princípio, a autorização sanitária da Índia. No dia 25 de fevereiro, 3 dias depois, foi assinado esse contrato. Um contrato, portanto, absolutamente ilegal. Quando nós vamos ver em nome de quem, nós descobrimos que é em nome de uma empresa que já tinha que estar na lista, entre aspas, aqui de uma forma muito leiga, da ficha suja dos órgãos públicos federais, porque era uma empresa que em 2017, através de uma sócia dela, da Global, havia recebido dinheiro, contratado com o Ministério da Saúde e não havia entregue medicamentos para doenças raras. E aí a gente vai puxando o fio disso e vai vendo, não vou me delongar, que também tem irregularidades dela em relação à Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e da Petrobras, de compra de medicamentos lá. Então, quando a gente puxa a ficha dessa empresa, a gente vê com os mesmos sócios que essa empresa não poderia jamais participar da assinatura do contrato. Então, a vinda do Francisco ali vai ser decisiva para a gente desvendar não só o papel da Precisa, mas toda essa cadeia de empresas que quiseram fazer contrato de forma irregular com o governo federal. Então, assim, é muito mais nesse aspecto para puxar não só o papel da Precisa, mas o papel da Global e de outras empresas do qual ele é sócio e que estavam, de alguma forma, assediando, cooptando, tentando fazer negócios com o Ministério da Saúde. Independentemente de suspeita de superfaturamento, de propina, né, de qualquer forma, é taxativo pela lei. Era ilegal, além de ser imoral, porque eles não poderiam estar negociando contratos de qualquer coisa com o Ministério da Saúde. Muito bem, a gente já está no finalzinho aqui da entrevista, o jornal está terminando, a sessão já vai começar, mas eu vou pedir só um comentário a respeito da denúncia que o Jornal Nacional trouxe ontem, né? Inclusive, mostrou mensagens armazenadas no celular do policial militar, o Luiz Paulo Dominguete, que é o representante da Davat, que revelam que o grupo que intermediou as negociações para a aquisição da vacina da AstraZeneca teria procurado o presidente Jair Bolsonaro. Tem uma série de diálogos, mas a gente não vai poder colocar por conta do tempo, mas enfim, e que o reverendo Hamilton que estaria fazendo essa possível ponte com o presidente da República. E o Hamilton parece que o reverendo está com uma crise renal, o depoimento parece que vai ficar para agosto, né, senadora? Mas está chegando aí muito perto do presidente da República e as denúncias, não é? Marilu, diferente da Covaxin, no caso dessa tentativa de comercialização
da AstraZeneca, eu acho que ela traz à luz duas coisas importantes que precisam ser investigadas. Diferente da Covaxin, que nós já temos a materialidade, no caso da AstraZeneca, da participação do reverendo e até de um possível núcleo militar dentro do Ministério da Saúde, nós estamos um pouquinho mais atrasados, porque nós temos ainda que investigar essa materialidade, essa digital a gente ainda não tem. Que eu digo a digital? Porque não houve nota de empenho, não houve contrato, ou o que nós temos até agora são tratativas, ou por telefone, ou com algumas testemunhas que podem levar, sim, a chegarmos à confirmação de alguns tipos de crimes. Agora, o que é importante em relação à AstraZeneca, e isso é muito triste, é que mostra ali que é quase que uma briga de gangues dentro do Ministério da Saúde. Porque, veja, havia já no passado, acredito que não seja ainda só desse governo, mas havia ali suspeitas, e parece que é isso que está se comprovando, de um propinoduto, ligando, inclusive, agentes políticos, talvez até parlamentares do Congresso Nacional, no que se refere à compra, à comercialização de produtos médicos, não necessariamente vacina. Esse é um núcleo político que começou a se desvendar quando o irmão Miranda anunciou o nome do líder do governo, Ricardo Barros. Paralelo a isso, com a demissão do Roberto Dias, o que o Roberto Dias quis mostrar ali, parece, olha, eu não pude fazer nada, porque colocaram no meu entorno militares, tiraram meus braços direitos, colocaram 2 militares. Meu chefe era um militar, o secretário executivo era um militar, o ministro da Saúde era um militar. Então, aí se coloca em xeque, e a gente tem que descobrir, um núcleo militar também ali nesse processo de uma suposta comercialização ou tentativa de cobrança de propina em relação a vacinas. E agora está se falando também de um reverendo. Tudo isso, no caso dos militares, do reverendo, com uma possível ou denúncia feita pelos irmãos Miranda ao presidente da República, que tomando conhecimento, a princípio parece que não teria feito nada, se fez apenas, provocou na época, o seu ministro da Saúde. Então ali há, a princípio, um crime de prevaricação, basta saber quem prevaricou. O presidente realmente falou para o ministro da Saúde, o ministro da Saúde realmente falou com o seu 01, que é o Elcio Franco. O Elcio Franco tem como provar por documento, fax, telefone, WhatsApp, ofício circular, de que buscou abrir uma sindicância administrativa para investigar essas denúncias graves. Então, nós temos um suposto crime de prevaricação, está chegando a isso, basta saber quem é que prevaricou, presidente da República, ministro da Saúde ou o número 1, que é o secretário executivo, e também, que é a sua pergunta, começa-se a se chegar a um indício, é mero indício ainda, de que haveria a participação de um reverendo que teria procurado também o Palácio do Planalto, o presidente da República, para tentar intermediar esta vacina. Eu diria de forma bem objetiva, para encerrar, Marilu, que esse é o início de mais um capítulo muito triste, que a CPI agora começa a se debruçar sobre ela. Nós não temos condições de avançar em qualquer linha de raciocínio sem ouvirmos as testemunhas e analisarmos os documentos que foram solicitados junto ao Ministério da Saúde. As notícias que os outros não dão.